Nós estamos desde domingo passado falando sobre isso aqui na igreja. Hoje de manhã também nós tratamos dessa temática. Hoje pela manhã. Deus só quer a nossa obediência, nossa disposição de estar na presença dEle, confiar nele e entregar nossa vida a Ele, para que Ele faça o que precisa ser feito. Amém? Que você possa colocar essa disposição em seu coração, dia após dia. Não desista das promessas de Deus para com a sua vida. Não fique no meio do caminho. Não se desespere. Crê somente. Tão somente creia. Acredite no que Ele pode fazer na sua vida. Não terceirize. Não espere que ninguém faça por você o que você precisa fazer. Na presença de Deus, para você alcançar nele, por meio dele, aquilo que você precisa alcançar. Na mensagem de hoje, eu queria usar um texto que durante a semana inteira ficou martelando comigo. Lucas capítulo 15. Eu quero usar, através da leitura, apenas o versículo 32. Antes de ler o texto, eu queria pensar com vocês sobre uma história não bíblica, mas que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. É a história da madrasta. A minha misericórdia, todo mundo conhece essa história da madrasta? Como é o nome da menina, da madrasta? Branca de Neve, é isso? Todo mundo tá. Será que o pastor vai falar sobre isso mesmo, né? Ficou na dúvida, é sobre Branca de Neve. Todo mundo conhece a história, não precisa eu contar a historinha para vocês nessa noite. Diz que a madrasta tinha um espelho. Confere? Ela tinha um espelho e ela parece que era doida. Ela conversava com o espelho, não era isso? E quando ela conversava com o espelho, ela tinha sempre uma pergunta para o espelho. Desde que a gente é pequeno que a gente escuta essa historinha, irmãos. Se eu errar a história aqui é porque eu estou velho já, tá? Mas diz a história que ela perguntava para o espelho. Mamíria é do tempo, né? Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? Era assim a pergunta? O espelho respondeu para ela a primeira vez o quê? Não, os meninos estão tudo assim, ó, querendo responder. Os meninos estão ali, né? Só assim para chamar a atenção dos meninos, né? E também dos adultos. Os adultos devem estar pensando, o que o pastor quer com essa história? Na primeira vez que ela faz a pergunta... Obrigado, irmão Arthur. A primeira vez que ela faz a pergunta, o espelho, não há ninguém mais bela do que a senhora. Passou-se o tempo. Ela volta novamente diante do espelho e faz a pergunta. Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? O espelho responde para ela, não há ninguém mais bela no reino. Na terceira vez que ela faz a pergunta ao espelho, o espelho responde para ela. Aí eu tenho que ver minha cola, porque essa história tem tempo que eu escutei, né? O espelho responde, amados de Deus, para ela. O seguinte, o espelho vai responder para ela, sim, tem alguém, a cara do João Guilherme, chega, tá ali, ó, tem sim, tem alguém mais linda do que você, Branca de Neve, ela é a mulher mais bela do reino. E a madrasta, quando escuta essa verdade, ela se transforma. E hoje eu quero perguntar para você no início da mensagem.
Em que você se transforma quando alguém diz a verdade para você? Qual é a sua atitude? Em que você se transforma quando alguém te diz a verdade que você não deseja ouvir? Mas pastor, por que o senhor está fazendo essa pergunta hoje? Porque hoje eu estou com a disposição, como em todo domingo, de através da palavra de Deus trazer e apresentar à igreja de Jesus, aos irmãos presentes aqui na igreja, a verdade que liberta, a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em João 8, 32 e 36: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a disposição, a atitude, quando nós ouvimos a verdade. Quando a verdade nos é oferecida, quando ela nos é apresentada, só nos resta ser transformados, libertos, salvos, achados. Mas vivemos uma época, irmãos, em que quando a verdade é apresentada, não é essa a atitude da maioria das pessoas que a escutam. A madrasta, assim que recebeu a verdade sobre a realidade de sua vida, ela fez 4 coisas. Primeiro, ela virou. Me ajude, crianças. Ela virou o quê? Escutei as crianças ali tudo balbuciando. Ela virou uma bruxa. Depois, ela contrata um caçador para poder matar Branca de Neve. Em terceiro lugar, ela quebra o espelho. Ela estraga aquilo que disse ou que apresentou a verdade. Denegriu, né? De onde a verdade saiu. Ela quebrou o espelho. Em quarto, ela toca o terror no reino. O reino vira uma algazarra, uma bagunça. E por último, ela manda matar Branca de Neve. O que você faz? O que acontece com você quando você ouve a verdade? O tema da minha mensagem de hoje, ao meu e ao seu coração, é: achado ou perdido? Em algumas repartições, é colocado uma caixa, um recipiente, um depósito, e por vezes é colocado uma frase que diz o seguinte: achados e perdidos. Sem sombra de dúvida, muitos dos irmãos já viram isso em alguma repartição pública. E eu quero hoje, ou perdido. Perdido ou achado. Como você se encontra hoje, nesse momento? Você se considera? Você se vê como alguém achado? Alguém que já foi achado pelo Senhor? Ou alguém ainda que ainda se anda perdido? O texto que eu acionei para projetar, para leitura, é o texto de Lucas, capítulo 15, versículo 32, que diz: mas nós tínhamos que celebrar a volta
esse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Achado ou perdido? Perdido ou achado? Eu anotei na minha colinha aqui. Primeiro asterisco. Contextualizar os irmãos na história. Qual é o nome que tem no topo desse texto ou desse capítulo na Bíblia de vocês? A parábola do filho pródigo. Qual é a outra? Tem alguém diferente aí? A parábola do filho perdido. A parábola é porque pegou o todo, né? Depois eu vou dizer sobre isso, né? Talvez, irmãos, uma parte melhor ou uma nova roupagem para o título desse texto devesse ser a parábola do pai compassivo e dos seus 2 filhos perdidos. Quando a gente lê esse texto, a nossa tendência é enfatizar em quem? No filho intitulado filho pródigo. E quando nós assim o fazemos, nós esquecemos que esse pai não tinha apenas o filho mais moço, ele tinha também o filho mais velho. E a palavra que eu li hoje no 32 diz respeito ao pronunciamento feito ao filho mais velho que estava em casa. O filho que ficou. O filho que estava na igreja. O filho certinho. O filho que fazia tudo, o filho que não abandonou o pai, o filho que permaneceu em casa, o filho que não requereu a herança. Mas se nós olharmos o contexto, ele era tão perdido quanto o filho que saiu de casa e viveu uma vida dissoluta. Ambos eram perdidos. Jesus conta essa parábola na presença dos fariseus. Tentando orientá-los sobre a realidade de pessoas que estão dentro, que estão politicamente corretos, mas que estão perdidos, tanto quanto os que estão de fora em rebeldia. A parábola conta a história de um filho. Diz o texto que ele era o mais moço, pediu a posse de sua herança, foi dado a ele a herança, algo inusitado, porque ninguém recebe herança antes da morte do pai. Mas ele então recebe sua herança e vai viver uma vida dissoluta, andando por todos os lugares, até que toda a sua herança é destruída. Toda a sua herança é perdida, ele não consegue mais nenhuma colocação no mercado de trabalho, senão em um chiqueiro. Ele era cuidador de porcos. Diz o texto que ele era cuidador de porco e chegou um momento da sua vida em que ele então pensou o seguinte: ele teve vontade de comer a comida dos porcos. E naquele momento vem à sua memória, hoje de manhã eu falei sobre isso na sala de casados para sempre. Falei para os irmãos a importância de gerar memórias na vida dos filhos. Contei a história de 2 filhos. Um filho que morreu afogado em um açude no dia de domingo, às 9:30 da manhã, um horário em que não só o filho,
mas toda a família devia estar na escola bíblica dominical. Mas do contrário, estava em outro local. Contei também a história de um outro filho que foi estudar em uma outra cidade e ele não teve firmeza suficiente para se manter no evangelho, até o ponto em que ele foi tão envolvido que ele foi levado para uma roda de bebidas com seus colegas de faculdade. E ele, sendo tentado a experimentar daquilo que estava lhe sendo oferecido, de repente ele levanta as suas vistas e ele vê o relógio cravado na parede e já marcava 7, 19 e 30 horas da noite. E quando ele olha para aquele relógio na parede, que vê o horário, ele diz, vem na memória dele, nesse momento, meu pai, minha mãe e os meus irmãos estão reunidos no culto doméstico e eles estão orando por mim. E eu me encontro num lugar aonde eu não deveria estar. E logo aquele filho se levanta e volta, sai da roda dos escarnecedores e sai daquele lugar livrando sua alma de ser perdida e levada para o inferno. Então aquele filho da história, não das historinhas que eu contei, mas da história bíblica, ele se encontrava cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos, e então veio à sua memória que na casa do seu pai, até os seus empregados eram mais bem tratados do que ele ali estava sendo tratado. Ele então toma uma decisão no seu coração e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ali eu vou me oferecer a ele para ser o seu servo, para trabalhar para ele, porque eu sei que mesmo sendo trabalhador, junto lá das coisas do meu pai, eu serei muito mais bem tratado que aqui. Diz a história que ele, tomando a decisão, volta, e quando ele se depara próximo da sua casa, ele encontra o pai na porta da casa, que corre ao seu encontro, o abraça, o coloca para dentro de casa, coloca um anel no seu dedo, troca as suas vestes e coloca sandálias nos seus pés. Manda matar um cordeiro, contrata a banda e ali começa a festa, porque o filho que estava morto agora vive. O filho que se encontrava perdido foi achado. Se não bastasse a alegria do pai, dos servos daquela casa, da festa que ali se operava, chega o outro irmão que estava no campo cuidando do rebanho. E quando ele escuta o barulho de festa, antes mesmo de entrar na casa aonde havia festa, logo pergunta àqueles que estão à porta, o que está acontecendo aí? E então foi dito, nós estamos a celebrar a volta do seu irmão. E alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, foi encontrado. Pergunto para você, meu irmão, meu amigo. Eu iniciei perguntando se você está perdido ou se você está achado. E agora eu faço a segunda pergunta da minha mensagem. De que lado você está? Você está dentro da festa de celebração, da volta do irmão que foi salvo, que foi encontrado, que foi achado, ou você está de fora, jogando pedra e dizendo, mas foi eu que permaneci aqui. Ah, mas sou eu que cuido disso. Ah, mas ele já recebeu sua herança. Ah, mas ele isso, mas ele aquilo.
O que passa na sua cabeça? Qual é a sua posição a respeito disso? Há alguns irmãos que pensam assim: mas eu devia ter mais oportunidade na igreja. Mas eu devia ter posição essa, posição aquela na igreja. Mas eu isso, aquilo, outro. Mas eu merecia isso, eu merecia aquilo. Jesus, quando esteve aqui na terra, contou uma outra parábola parecida com essa. A parábola do reino, quando ele diz que um senhor precisava de trabalhadores para a sua seara. E diz que ele foi lá na praça, encontrou alguns, 9 da manhã, né? Logo cedo, os contratou e colocou para trabalhar. Depois ele foi meio-dia, contratou outro tanto. Depois ele foi 3 horas da tarde, contratou outro tanto. No final daquele dia, ele foi fazer o pagamento e ele pagou nivelado. Ele pagou igual para todos. Aquele trabalhador que entrou 9 horas, o que é que ele falou para o Senhor? Aquele que entrou meio-dia, como ele se sentiu? Vendo que aquele que entrou 3 horas, recebeu o mesmo preço, o mesmo valor daquele que... Todos questionaram o seu Senhor. E a resposta do seu Senhor, do nosso Senhor, foi a seguinte: quem é o dono da vinha? A pergunta que o Senhor faz para nós hoje: quem é o pai da história? Quem é o dono da vinha? Quem decide quem entra e quem sai no reino de Deus? Quem decide quem entra e quem sai na casa? Quem decide sobre quem deve ser derramada a bênção do Senhor? Quem é o detentor de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade? Somos nós detentores de algum poder? Temos nós alguma prerrogativa de determinar algo sobre a vida desse ou sobre a vida daquele? Temos nós a autoridade para dizer: esse é perdido, esse é achado, esse é salvo, esse é condenado? Temos nós, irmãos, alguma prerrogativa nisso? Em qual dos irmãos da história você mais se identifica? Com aquele perdido que andou por uma vida dissoluta e arrependido volta aos braços do Pai? Ou aquele que se manteve fiel, firme, guardando a palavra? Se é que eu posso usar esse exemplo aqui no caso do irmão que ficou. E por ter ficado, querer gerenciar qualquer natureza de julgamento sobre aquele que estava perdido, sobre aquele que estava fora, sobre aquele que errou. Simplesmente porque você se encontra ou se entende como alguém politicamente correto, dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de comunidade cristã. De que lado nós estamos? Nós somos qual irmão da história? Não podemos nem dizer. Todos eram perdidos. O que saiu e foi, era perdido. O que ficou também, ficou, mas era também perdido. Se vocês andarem um pouco atrás, como a Delman começou a ler, a primeira parábola, essa é um grupo de 3 parábolas. Vocês vão ver muito isso na Bíblia, né? É uma parábola, mas ela tem mais 2 juntas. Qual é a primeira, Delman? A primeira fala sobre a ovelha perdida. A ovelha, ela é um animal sensível. A ovelha é um animal tropo, bêbado, se perde facilmente. No Salmo você vai ver, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A ovelha, irmãos, quando ia atravessar um riacho, ela dependia dos cuidados do pastor, porque logo que se molhava a sua pele, a sua lã se encharcava e ela teria dificuldade de nadar. Então não podia atravessar em uma correnteza. Quando ela andava pelos vales, ela tinha que andar junto do pastor para não cair e ele logo salvar. A ovelha sabia que estava perdida. A segunda parábola
conta a história de quê? De uma mulher e de uma moeda. A mulher limpa a casa. Em limpando a casa, ela encontra uma moeda. A moeda é um objeto. Ela nem sabia que estava perdida. A ovelha sabia que estava perdida. A moeda não sabia. E a terceira parábola da história é essa, que nós colocamos e intitulamos como sendo a parábola do filho pródigo. Mas que eu hoje estou dizendo para os irmãos que talvez seja interessante, como o pastor José Rodrigues diz, a parábola dos 2 filhos perdidos. A parábola que o Senhor está querendo colocar para os fariseus, que todo mundo estava perdido. E diante de Deus não havia judeu, não havia gentio, mas havia o homem pecador, perdido, que precisava ser achado. Era para esses homens que o Senhor estava contando estas parábolas. Era para estes homens que o Senhor estava a mostrar a necessidade de eles serem encontrados e de estar adentrando ao aprisco do Senhor, à festa, à casa da celebração, da conquista, da salvação daquele que se havia perdido. É muito importante, irmãos, perceber a coerência da afirmação. Estava perdido e foi achado. Aquele menino que saíra pedindo a sua herança, ele estava perdido, foi achado, em sendo achado gerou alegria no coração do pai. O que a Bíblia diz quando um pecador se arrepende? Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas há pessoas, há crentes que não se alegram com a salvação, com o encontrar daqueles que estão perdidos. Por quê? Porque por vezes observam, concluem de que o novo convertido, o novo irmão, se torna uma ameaça, tal qual fora observado na experiência da parábola contada aqui nessa noite. O irmão que ficou em casa também estava perdido pela insegurança do seu coração. Talvez ele pensasse, como aqueles contratados lá na vinha daquele senhor. Mas rapaz, eu entrei aqui, foi 9 horas da manhã, menino. Foi 9 horas da manhã que eu estou aqui desde cedo. Agora o outro entra 3 horas da tarde. Como é que ele vai ganhar o mesmo que eu vou ganhar? Aí ele levou na cara, né? O Senhor disse, quem é o dono da vinha? De quem é o dinheiro? De quem é o céu? De quem é a salvação? Quem é que salva? É o Senhor ou é a igreja? É o irmão que determina quem é salvo, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno? Ou há um Deus que frustra, na maioria das vezes, a nossa expectativa? Há pessoas torcendo para outras irem para o inferno, dentro da igreja. Há crentes maléficos, há crentes filhos do diabo, filho do capeta. A Bíblia diz que aquele que não ajunta, espalha. Cuidado para você não ser um espalhador. Cuidado para que você não seja enquadrado em alguém que não consegue ajuntar, mas espalha aqueles que estão buscando a presença do Senhor. Não é o ser humano que salva, é Deus que salva o ser humano. A ideia contemporânea, irmão, da autoajuda é semelhante à tentativa de erguer-se do solo, puxando-se pelo cabelo. Essa ideia de que você pode fazer alguma coisa por você mesmo. Se nós estivéssemos num retiro, num lugar mais tranquilo, eu ia pedir para vocês fazerem a experiência, né? Mas eu faço o desafio, quando você chegar em casa, faça esse teste.
tente levantar você mesmo. Pega, o meu não tem, né? Mas você pega seu cabelo aqui e tenta levantar você mesmo. E perceba se você vai conseguir levantar pelo menos a altura de uma gilete. Você não consegue fazer nada sozinho. Nós não somos nada, não conseguimos chegar em lugar nenhum sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz o quê? Santificai-vos. Você tem santificado alguém? Muita gente pensa que não, eu tenho que me santificar. Eu tenho que ser santo. Quando diz santificai-vos, nós estamos interpretando, eu preciso me santificar. Se fosse para você se santificar, seria santificai. É para santificar uns aos outros. Quando eu santifico a irmã Vânia me santifica. Por que a gente não tem conseguido progredir? Porque cada um quer se santificar sozinho. Ah, não, eu tenho o meu momento aqui de ficar meditando. Eu sozinho vou conseguir me santificar. Eu vou ler a palavra sozinho e eu vou conseguir o ápice. Eu vou orar sozinho e eu vou conseguir, sob sua ótica. Você sozinho não consegue acrescentar nada na sua vida. Agora comece a santificar os outros, a abençoar o outro, proferir palavras de bênção sobre os outros. Ministre sobre a vida dos outros, uns dos outros, uns aos outros. Você vai ver isso muito na Bíblia, essa expressão, uns aos outros. Se nós tivéssemos essa disposição, irmão, nós seríamos crentes melhores. Seríamos uma igreja melhor. Não há espaço para a ilha dentro da igreja de Jesus. Aonde cada um cuida de si mesmo. Não, nós cuidamos uns dos outros. Nós nos preocupamos uns com os outros. Aí as coisas acontecem, porque ninguém vai conseguir se levantar sozinho. Agora, com a ajuda de outros, nós vamos assim conseguir. O filho mais novo da parábola, ele não se encontrou, ao contrário, ele foi achado. Tem gente querendo se aparecer para Deus. Tem gente querendo encontrar Deus. Tem gente correndo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ei, quando você der um passo em direção ao Senhor, já significa que Ele deu 2 em direção a você. Você sozinho não tem condição de mudar nada com relação à sua relação com Deus, a não ser descansar nele e deixar-se ser encontrado por Ele. Ele estava perdido e foi achado, estava morto, mas Deus o trouxe à vida. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós que vai nos fazer mover em direção ao Senhor. Nenhum ser humano por si só pode se melhorar diante do Senhor. Só no poder do Espírito Santo de Deus sendo manifesto em nossa vida, porque além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é também papel do Espírito Santo, irmãos, nos guiar em direção a toda a verdade e nos fazer lembrar das coisas que Jesus ensinou. Muitos dos discípulos de Jesus só entenderam o que ele pregou, o que ele falou durante os 3 anos de ministério aqui na terra, só nos 40 dias que ele teve aqui depois da ressurreição. Jesus passou 3 anos pregando, ensinando, orientando aqueles irmãos, aqueles discípulos que com ele andavam. E eles não entenderam em momento nenhum, a não ser quando Jesus, depois de morto, ressurreto, andando com eles, foi revelando a ele tudo. E eles lembravam, sim, é desse jeito. A gente passa uma vida inteira dentro da igreja, lendo Bíblia, às vezes até orando e não entende nada. Por quê? Porque está orando e lendo a Bíblia, achando que só ler a Bíblia e orar vai resolver.
depender de Deus, estar na presença de Deus e entender que quem faz é Deus, é que vai, irmãos, dar uma direção no nosso viver. Já falei sobre as 3 parábolas. O pastor busca a ovelha perdida, a mulher busca a moeda perdida e o filho pródigo, que é também achado pelo pai. O amor de Deus, irmãos, interpreta o coração humano sem parar. O amor de Deus está interpretando o coração humano sem parar. Só Deus pode entender o seu coração. Só Deus pode entender as mazelas e as lutas que você passa e o seu comportamento diante disso. O amor de Deus, irmãos, ele interpela o coração humano sem parar. O filho está longe, mas mesmo longe ele lembra da casa do pai. É o amor de Deus chamando seu filho de volta para casa. Não importa aonde ele estava, o que importa é que ele tinha um pai. E nós sabemos que o pai da história é o próprio Deus. O pai interessado no retorno do filho à casa para celebrar a festa, para ali louvar e para ali bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Eu fico vendo a imagem, eu acho que todo dia ele colocava o tamborete na porta, esperando o filho. No coração do pai tinha esperança de que o filho um dia voltaria, de que o filho um dia entenderia isso. Para finalizar, rapidamente, o filho mais velho se recusa a entrar na festa. Nessa noite, eu quero te desafiar. Independente de que filho você seja, independente de onde você esteja, seja no chiqueiro da vida, seja querendo experimentar da comida ofertada aos porcos lá fora, seja em que situação você estiver, você precisa entrar na festa. Você precisa participar da celebração, da reconciliação daquele filho que estava perdido, mas foi achado. Estava morto, mas voltou à vida. Porque é na festa de celebração ao Senhor que nós também alcançaremos e encontraremos a alegria dispensada pelo Pai eterno sobre nossas vidas. Segundo, o Pai vai também ao encontro dele. Eis que é um Deus buscador. O nosso Deus é um Deus que espera à porta. É um Deus que está te esperando. Mas também é um Deus que te busca. É um Deus que vai ao seu encontro. Porque Ele terá prazer de um dia dizer sobre você. E esse dia pode ser hoje. Dizer sobre você: este é o meu filho, esta é a minha filha. Ela estava morta, mas agora ela vive. Ela estava perdida, mas agora ela foi achada. Esse é o nosso Deus. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceiro, ninguém salva-se a si mesmo. Ninguém pode mudar sua condição espiritual por si mesmo. Ninguém por si só aumentará algo na sua vida. Dependemos de Deus e é por meio dele. Por isso, Jesus, quando esteve aqui, está descrito em João 14,6, ele disse sobre si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por esta razão que Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelos homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Quarto ponto, uma coisa é certa: se você estiver buscando a Deus, é certo que Ele já te encontrou. Se você está buscando a Deus, se você está nessa busca, se você está nessa disposição, se você está nessa vontade, uma notícia para você: Ele já te encontrou. Você só falta manifestar aquilo que Ele está a fazer na sua vida. A Bíblia diz que nós amamos
A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não é assim que está na Bíblia? Ninguém por si mesmo vai amar a Deus antes de sentir o amor de Deus para com a sua vida. Ninguém por si só conseguirá isso. É Deus que faz, é Deus que orienta, é Deus que chama, é Deus que acha, é Deus que busca. E Ele continua a buscar pessoas para fazer a reconciliação com Ele. Quinto e último lugar, o primeiro movimento é sempre o movimento de Deus. O primeiro movimento é sempre o movimento de Deus. E eu digo para você, Ele já está se movimentando. Ele já se movimentou. Ele está aguardando o seu movimento. E eu não posso terminar essa mensagem sem dar a você essa oportunidade de você se movimentar em direção a esse Deus que quer, como aquele pai, lhe abraçar nessa noite e dizer: este é meu filho, esta é minha filha, estava perdida e foi encontrada. Este é o meu filho, é a minha filha que estava morta, mas agora ela vive.